Então, boa noite, pessoal. Eu estou iniciando, então, a nossa segunda aula, né, nossa primeira aula de uma série de duas que nós teremos sobre Nietzsche, tá? E nossa segunda aula gravada, nossa segunda videoaula, tá? Essa aula sobre Nietzsche também é a primeira vez que eu dou ela nessa modalidade, né, gravada. É uma aula também que eu até aqui sempre só havia dado presencialmente, né? E é uma aula que eu gosto muito de dar presencialmente, né? Uma aula que talvez uma das minhas aulas preferidas, né? E eu lamento, né, de novo, ter que fazer essa aula que eu gosto tanto de dar presencialmente por aqui. Mas, por outro lado, eu espero, né, que vocês curtam da mesma forma, né, que ela impacte vocês da mesma forma, né, enfim, né, não temos alternativa para fazer diferente. Então, falar de Nietzsche, para mim, é um prazer enorme, eu gosto muito, né, talvez seja um dos meus filósofos preferidos, né, ainda que eu não concorde com muitas das coisas que ele diz, ainda que eu reconheça que há inúmeros problemas, né, inúmeras questões também em coisas que ele fala, em ideias que ele defende, né, mas é fato que a leitura do Nietzsche, ela talvez tenha sido, assim, a grande responsável por eu estar aqui hoje, né, dando aula, por eu ter me formado em filosofia, né, o meu ingresso na filosofia, a gente se deu pela leitura de Nietzsche, tá? E eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, aqueles que costumam dizer, não gosto de filosofia, né, sei lá, né, acho chato, eu normalmente digo, olha, já leu Nietzsche? Né? Se não leu Nietzsche ainda, né, eu vou te pedir que tu leia Nietzsche e depois a gente volta a conversar, né, porque eu acho que Nietzsche é um divisor de águas na filosofia, né? É quase um filósofo anti-filosofia, né? Um filósofo que critica muito a filosofia ocidental, racionalista, né, que veio antes dele. Então, isso faz dele um filósofo único, né? E um filósofo que merece muito ser estudado, merece muito ser respeitado, né, pela imponência do seu pensamento, né? Apesar de algumas pessoas terem tentado associá-lo, né, ao nazismo, né, e fazerem relações, né, das coisas que ele diz com o nazismo, com Hitler, enfim, com essa ideia de purificar a raça alemã, né, de homens superiores, né. É evidente que nós vamos ver aqui, ao longo, né, dessa aula, que é sim possível, né, que dá margem para que a gente faça essa aproximação, né, mas também é fato que esse foi um movimento que ocorreu por iniciativa da irmã do Nietzsche, né, que nós vamos ver que fez isso após a morte do Nietzsche, com interesses muito claros, interesses financeiros, econômicos, né, e que não é tão simples assim a gente associar o Nietzsche ao nazismo, né, ele não escreveu com esse propósito, e se a gente compreendê-lo dessa forma, né, nós estaríamos simplificando um pensamento que é por demais complexo, né. Ademais, se essa associação também fosse tão nítida e evidente, né, gente, eu também não estaria aqui defendendo o estudo do Nietzsche, né, eu não seria porta-voz, né, das ideias de um filósofo que defende abertamente, né, o nazismo de forma alguma, tá? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação, né, de novo, das minhas anotações, né, e a gente inicia essa aula, certo? Então, gente, o Nietzsche, né, muitos de vocês talvez já tenham lido alguma coisa, eu sei que ele é um filósofo que desperta muito interesse, né, em vocês, alguns de vocês, então, talvez já tenham lido alguma coisa, já tenham tido contato com ele, né, de alguma forma, né. Ele é um filósofo, gente, que, se nós pegássemos, assim, o período em que ele viveu, né, tempo cronológico,
talvez nós poderíamos considerá-lo, né, o filósofo ainda moderno, né, um filósofo pertencente ao período moderno, tá? No entanto, gente, ele é considerado o primeiro filósofo contemporâneo, né, porque ele vai criticar justamente os filósofos do tempo dele, do período moderno, né? Ele está criticando uma tradição aí que vem, né, antes dele, né, que inclusive é contemporânea a ele, né? Então, por isso a gente considera ele o primeiro filósofo contemporâneo, ele antecipa uma crítica ao período moderno, né? Ainda na própria modernidade, ele já está criticando o período moderno, já está apontando as limitações, né? Então, por isso que a gente costuma colocá-lo como o primeiro filósofo contemporâneo, tá? Então, Nietzsche, ele nasceu na Alemanha, né? Ele vem de uma família de pastores protestantes, né? O pai dele era pastor protestante, né? Isso talvez explique, né, o distanciamento depois que ele vai ter em relação à religião, tá? Esse aspecto biográfico talvez tenha uma implicação também teórica nas ideias dele, tá? Ele estudou, gente, muito a questão da língua, o grego, o latim, né, filologia, que é o estudo da língua, né, teologia, ele estudou também, né, e muito jovem, né, gente, com 20 e poucos anos, ele já foi professor acadêmico, já foi professor universitário, né, ainda que a carreira dele como professor não tenha sido muito bem sucedida, né, o Nietzsche, ele tinha problemas de saúde, ele tinha uma saúde bastante frágil, ele sofria com fortes dores de cabeça, né? Então, era uma pessoa que adoeceu e que também teve que se afastar um pouco desse meio acadêmico, né? Ele não se adaptou muito bem a esse meio acadêmico, né? Por questões que a gente vai ver mais adiante também, né? Então, ele acabou não sendo um professor muito bem sucedido, né? Mas é fato que muito cedo ele já assumiu, né? Já assumiu essa função, né, como professor universitário. O Nietzsche, gente, também se caracteriza por ter uma relação difícil com a família, né, especialmente com as mulheres, né, e isso aparece em diversos escritos dele, assim, uma certa crítica às mulheres, né, ele teve uma questão muito mal resolvida, uma questão afetiva, né, com a Lou Salomé, né, talvez vocês até tenham assistido o filme, tem um filme que chama exatamente Lou Salomé, que narra um pouquinho dessa história dele com a Lou Salomé, que nunca quis ter nada com ele sempre foi apaixonado por ela, mas ela nunca quis ter nada com ele e foi se envolver ainda com um amigo dele, com o Richard Wagner, né, que é um músico que o Nietzsche, né, admirava, gostava, mas que depois meio que rompeu e tal. Então tem uma questão mal resolvida aí com as mulheres, né, do Nietzsche, e isso aparece muitas vezes no machismo, numa forma de se referir às mulheres com preconceito, né, e vocês têm toda a razão de criticá-lo por isso quando encontrarem, né, escritos desse tipo, tá? Em relação à forma como Nietzsche escreve, tá, gente, ele se utiliza de aforismos, tá? Ele usa frases curtas para exprimir o que ele quer dizer, né? E frases que não são muito explicativas, são frases mais de impacto, né? Ele traz um conceito, um ensinamento ou um conselho, né? Ele é uma certa ele não é muito didático naquilo que ele está escrevendo, né? Diferente de alguns filósofos que são extremamente sistemáticos nos seus escritos, se a gente pensar no Kant, por exemplo, no próprio Aristóteles, né? Então, esses caras vão lá e escrevem um livro sobre ética, né? Eles vão lá e escrevem um livro sobre política, né? Daí escrevem um livro, né? Sei lá, sobre estética, né? O Nietzsche não tem essa organização toda nas produções, nas obras dele, né? Ele vai lá, escreve os livros dele, né? E a gente encontra em qualquer dos livros dele praticamente assim ideias sobre todos os temas que ele, né? Ideias sobre diferentes assuntos que ele escreve, né? Então, o Nietzsche, ele nesse sentido, ele tem uma escrita muito peculiar, né? Ele não é um cara assim metódico nesse sentido, que vai escrever separadinho, né? Ele vai lá e larga as ideias dele, né? Então é muito comum a gente encontrar frases dele, assim, onde ele, inclusive, assim, se autopromove, né? Isso também é uma característica do Nietzsche, né? Ele não é lá um cara muito humilde, né? Ele é um cara
pelo contrário, é um cara que sempre, né, um cara que se acha, né, um cara que fala bem de si, né, um cara que vai dizer, olha, os meus livros não são para os homens do meu tempo, né, são para os homens do futuro, né, estão para nascer as mentes que vão entender o que eu escrevo, né, eu não sou homem, eu sou dinamite, né, uma frase dele também, né, porque o que eu escrevo é bombástico, né, são coisas importantes, são coisas que impactam, né, então tem uma série de frases, né, do Nietzsche que ele traz, que são aforismos, né, que são frases de impacto, que não explicam muito, né, e que são ditas dessa forma, né, Deus está morto, né, outra frase que ele escreve, né, então é evidente que no decorrer dos escritos dele ele vai explicando, mas ele não faz isso de uma forma assim muito didática, ele não está muito preocupado, gente, que o leitor o entenda, né, se não entender o que eu escrevi, paciência, vai ler em outro momento, tu não está pronto para entender o que eu estou escrevendo, né, diria o Nietzsche, tá? Então isso é uma característica, uma peculiaridade da forma como ele escreve, né, e isso também é uma das razões, gente, porque ele é um cara tão apaixonante, né, assim, tá? O Nietzsche, ele, então, sofreu ao longo da vida dele, né, com sífilis nervosa, teve vários sintomas relacionados a essa doença, né, e ele morreu esquizofrênico, tá? E em decorrência também, né, do agravamento dessa situação toda, dessa doença na vida dele, tá? O Nietzsche, gente, para quem acha, né, quem já conhece um pouco do Nietzsche, né, quem já leu um pouco e acha que ele pode ser considerado um pessimista, né, eu tenho uma notícia para vocês. O Nietzsche, na verdade, ele não é nada pessimista, né, sobretudo se nós o compararmos com o filósofo que o influenciou, né, um filósofo que foi, assim, a grande referência do Nietzsche, que foi o Arthur Schopenhauer, né, que talvez vocês já tenham ouvido falar também, né. Então, Schopenhauer foi a grande influência do Nietzsche, né, um filósofo alemão, e esse sim, considerado, gente, um dos mais pessimistas da história da filosofia, tá? E o que dizia o Schopenhauer, né? Por que ele é considerado, assim, um filósofo pessimista, né? O Schopenhauer vai dizer que nós somos dominados, né, o que nos define como seres humanos é uma vontade insaciável, né? Uma vontade, gente, que nos leva do sofrimento, quando a gente ainda não tem aquilo que a gente gostaria de ter, aquilo que a gente deseja, né? Ao tédio, que é quando a gente tem aquilo que desejava e já não deseja mais nada, né? Mas aquilo ainda não produziu uma satisfação plena e completa, né? Então, a vontade que nos domina, essa vontade insaciável que nos caracteriza, diz o Schopenhauer, né? Ela funciona como um pêndulo, né? Ela nos leva da dor, do sofrimento, quando a gente deseja algo que ainda não tem, ao tédio, né? Que é aquele momento que a gente tem aquilo que a gente desejava, mas a gente se dá conta que não é suficiente aquilo para nos deixar felizes, né? Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, digamos que vocês quisessem trocar de celular, né? Vocês quisessem um celular novo, né? Então, vocês estão lá, né, desejando um novo celular, né, gente? Enquanto que vocês ainda não realizaram esse desejo, vocês estão em sofrimento porque, né, vocês estão na expectativa de poder comprar um celular novo, né? Vocês serão felizes no instante em que vocês tiverem a grana para ir lá e comprar o iPhone, o celular que vocês desejam, né? Certo? Até isso acontecer, vocês estão lá, né? Com esse desejo que não se realiza e sofrendo por isso. Quero um celular novo, quero um celular novo, né? No instante em que vocês compram um celular novo, né? Conseguiram a grana, juntaram a grana, foram lá e compraram, né? Saíram da loja com um celular novo, gente. Por quanto tempo vocês estão felizes com o fato de terem um celular novo? Qual é a duração dessa felicidade? Né? Vocês ficam felizes por um mês porque estão com o celular novo? Por um ano porque estão com o celular novo? Por uma semana que seja, né?
Qual é a duração dessa felicidade na vida de vocês, gente? Eu acredito que ela é muito pequena, né, gente? No instante em que vocês já se familiarizaram com as funções, né? Sei lá, já mexeram no celular, já, né, já souberam de um outro celular mais avançado que saiu, né? Sei lá, no instante em que, né, o celular de vocês caiu no chão, já trincou ali, né? Parece que essa felicidade, né? Vocês já esqueceram o quanto que vocês estavam desejando esse celular, o quanto que de satisfação vocês colocaram, né, nessa necessidade que vocês tinham dessa troca do celular. Tá? Então parece que vocês já enjoaram, né? Já veio o tédio, né? Pá, já comprei o celular, mas quer saber, né? Já veio um outro desejo que toma vocês, né? Por isso a vontade insaciável. Tá, então agora eu tenho o celular, né? Mas agora eu tinha que poder sair para poder tirar foto com esse celular. Imagina, celular novo, tô aqui em isolamento, né? Mas agora que tô com o celular novo, tinha que ter uma aglomeração na praia para poder tirar umas fotos no pôr do sol, para poder, né, gravar, para poder postar nas redes sociais, né? Agora tinha que ter uma viagem, né, para eu poder usar o celular, para poder, né? Tá? Então, o Schopenhauer vai dizer que a gente nunca fica numa condição de satisfação, né? A gente sempre está ou sofrendo com um desejo que a gente não realizou, ou no tédio, porque a gente já realizou e aquilo não nos trouxe a felicidade esperada, né? E esse é o momento que antecede imediatamente a vinda de um novo desejo, né? Então, por isso que, para o Schopenhauer, a gente é feliz, gente, em instantes muito breves, muito fugazes, né? Nossa felicidade é só um momento nesse movimento do pêndulo, né, entre a dor e o tédio, um momento muito passageiro, um momento muito, né, que escapa, que não dura, tá? Nossa condição dominante é uma vontade que não se sacia, são desejos que não se saciam, que não trazem a felicidade que a gente esperava, que a gente gostaria, a expectativa, né, de satisfação que a gente coloca neles, tá? Eu tenho certeza, gente, que vocês se reconhecem numa situação como essa, desejando alguma coisa, conseguindo essa coisa, vivendo um certo tédio, porque, bom, né, não era isso, né, e na sequência vindo um novo desejo, né, se a gente pensar o próprio ciclo da nossa vida, né, não deixa de ser isso, né, a gente quer entrar na Liberato, entrou na Liberato, né? Não era tudo isso, né? Mas agora eu tenho que passar de ano, agora eu tenho que passar de ano com um PA, né? Agora eu tenho que conseguir um bom estágio, né? Os desejos, eles vão vindo um atrás do outro, e a realização deles não traz a felicidade duradoura, né, que a gente imaginava, né? Então, a gente é devorado por esses desejos, né? A nossa vida é um desejar que não se sacia, né? Bom, mas isso é o Schopenhauer, isso é a influência um pouco, né, que o Nietzsche recebeu, principalmente essa ideia de vontade vai aparecer aqui no Nietzsche um pouco mais adiante, eu vou falar disso, tá? Mas o que então o Nietzsche nos traz, né? Qual que é a do Nietzsche, né? O Nietzsche é conhecido, gente, também como o filósofo do martelo, né? Por fazer uma filosofia a golpes de martelo, né? Mas o que será que o Nietzsche martela, né? O que é que ele cai em cima? O que ele tanto critica, né? São duas coisas, gente, que o Nietzsche vai criticar de forma contundente, de forma contumaz, ferrenha, né? Com toda a força, né? Ele vai criticar, gente, principalmente a filosofia que veio antes dele, né, a tradição filosófica que veio antes do Nietzsche, né, e aí desde os antigos, principalmente os modernos, né? Ele está falando, gente, principalmente de uma filosofia racionalista que supervalorizou a razão, né? Ele está criticando isso, ele vai criticar isso muito forte, tá? E além dessa crítica à filosofia que veio antes dele, ele também vai criticar muito, gente, os valores cristãos, tá? Os valores morais cristãos, né? A moral cristã, desculpa, tá? Então ele vai fazer isso, gente, através de um estudo genealógico, o método que ele utiliza, né?
para investigar a moral é a genealogia. Então, genealogia, para quem gosta de etimologia das palavras, né, estudo da formação das palavras, né, gene vem de origem, e logia vem de estudo. Então, ele faz um estudo da origem da moral, né? Inclusive, ele tem um livro que se chama exatamente assim, Genealogia da Moral. Nesse livro, né, nesse estudo que ele faz, ele procura compreender qual é a origem dos valores morais, especificamente do bem e do mal, né? Da onde que vem a ideia de bem e de mal que a gente segue, né? Por que a gente considera boas determinadas coisas, ruins outras, né? Onde é que tem origem esse entendimento do que é bom e do que é mal, né? Então, Nietzsche vai chegar à conclusão, nos estudos dele, de que bem e mal não são valores absolutos, não são valores atemporais que exprimem, por exemplo, uma vontade divina, né? Aquela ideia de que o bom é o bom, o mal é o mal para todo mundo, por todos sempre, né? Sempre tem que ser assim. Não, Nietzsche vai dizer que são valores relativos, são valores que foram construídos historicamente, né? Foram definidos por seres humanos, né? E que atendem determinados interesses, né? Então, o bem e o mal não são valores definitivos, né? Valores absolutos que a gente tem que seguir cegamente, né? Mas que foram construídos dentro de um determinado contexto histórico, né? Tá? E ele vai dizer que os valores morais de bem e de mal e outros valores morais que a gente segue, eles são profundamente marcados, gente, pelo cristianismo. Tá? De tal forma, gente, que mesmo as pessoas que disserem assim, não, mas professor, eu não sou cristã, né? Eu sou ateu, né? Sou ateia, né? Eu não sigo a moral cristã. Mesmo essas pessoas, vai dizer o Nietzsche, né? De alguma forma, seguem sim os valores cristãos, prezam sim os valores cristãos. Ah, mas como assim, professora, né? Então vamos pensar um exemplo, né? Digamos, né, gente, que vocês recebessem na turma um colega novo, né? Que entrasse na turma um novo colega. Né? Essa pessoa, gente, se ela chegasse na turma se apresentando da seguinte forma: olha, eu sou o fulaninho, né? Eu venho da escola tal, né? Onde eu tirava as melhores notas, eu era o melhor aluno, né? Eu era líder de turma, né? Eu gabaritava as provas, né? Eu sabia todas as matérias, né? Fui presidente do Grêmio, e aqui na Liberato não vai ser diferente. Eu tenho certeza que aqui eu vou me destacar como aluno, que o meu trabalho vai para a Mostratec, eu vou ganhar na minha categoria, eu vou ser líder de gincana, vou ser presidente do Grêmio. Eu não tenho dúvida que eu vou me dar muito bem aqui e eu dispenso o auxílio de vocês, tá? Essa pessoa, gente, se essa pessoa chegasse falando dessa forma, se apresentando dessa forma, né? Que tipo de sentimento ela despertaria em vocês? Né? Eu falando dessa forma, o que vocês sentem, né, em relação a essa pessoa? Muito provavelmente, gente, vocês me diriam, olha, nossa, né, esse cara é intragável, essa pessoa, né, não quero saber dela, eu quero distância, né? Que cara arrogante, que pessoa, né, nariz empinado, que pessoa que se acha, né? Baixa sua bolinha, tá entrando na turma agora, não tem nada que se colocar dessa forma, vai se isolar desse jeito, ninguém vai querer ficar perto, não é isso? Não é assim? Né? Agora, se por outro lado, né, vocês recebessem um novo colega que chegasse com a seguinte postura, né? Olha, eu sou fulaninho, eu venho da escola tal, né? Eu certamente vou precisar de muita ajuda de vocês, eu sei o quanto que na Liberato estudam pessoas inteligentes, pessoas preparadas, né? E eu estou chegando agora, eu quero contar com o auxílio de vocês, da mesma forma eu me coloco à disposição naquilo que eu puder ajudar, né? Contem comigo, né? E se chegasse essa pessoa, gente, com humildade, né? Pedindo auxílio, né? Se colocando como uma pessoa
fraca, humilde, né? Que tipo de sentimento ela desperta em nós? Né? Se vocês tivessem que classificar o bom e o ruim, né? A pessoa boa é a pessoa má, né? Quem vocês diriam que é o bom, ou a boa pessoa? O primeiro colega que eu caracterizei ou o segundo? Né? Há uma tendência muito grande, gente, por herança do cristianismo, a gente dizer que o cara que se apresentou aqui falando da sua força, falando das suas virtudes, falando do seu potencial, né? Esta pessoa nós diríamos, não, esse é o mal, né? Esse é a pessoa má, né? Desse eu quero distância, né? A pessoa que chega aqui falando das suas fraquezas, das suas dificuldades, né? Se apresentando de forma humilde, por outro lado, né? Ela desperta em nós uma simpatia, né? A gente quer, né? A gente acha esse sujeito um sujeito legal, né? O sujeito fraco desperta em nós uma coisa de querer estar perto, de querer ajudar, né? Então, esse é o bom, humilde, né? Tá? Isso, diz o Nietzsche, gente, é o reflexo da herança do cristianismo. O cristianismo nos leva a considerar virtuosa a fraqueza, né? E a condenar a força. O sujeito que exprime força é ruim, né? Isso não é legal, né? Quantas vezes a gente escuta os pais ou as mães da gente dizer, olha, meu filho, né, seja humilde, né, vai com calma, não chega, né, falando das suas, não chega dizendo dos teus desejos, das suas vontades, né, vai com calma, seja discreto, né, certo? Para a gente não chegar mostrando as nossas garras, porque isso não desperta a simpatia das pessoas, ao contrário, isso faz com que as pessoas nos vejam como pessoas arrogantes, como pessoas ambiciosas, né? E é ruim ter ambição, não é isso que a religião nos ensina, né? Nietzsche vai dizer, olha, não há problema nenhum em a gente querer coisas, né? Não há problema nenhum em nós queremos ter grana, e nós queremos ter dinheiro, nós queremos ter poder. Quem não quer ter poder? Quem não quer ser bem-sucedido? Quem não quer ter grana? Quem não quer ser diretor de uma empresa? Quem não quer ser um grande empresário, né? A gente vai dizer, não há mal nenhum nisso, né? Por que nós temos que chegar e nos mostrar toda, né? Chegar com o rabinho entre as pernas, né? Eu posso até querer ser o líder da gincana, mas tem que chegar disposto a ser lá, né? O cara que vai, né? Que vai cumprir a função menos importante na equipe para começar, né? Para chegar junto, eu tenho que ser humilde para começar, né? Por que isso, diz o Nietzsche, né? Tá? Bom, então o Nietzsche vai dizer, né, que existe uma moral de rebanho que predomina entre nós, né? Uma moral baseada no ressentimento, na fraqueza, na submissão, na culpa, uma moral que nos pede, nos faz anular as nossas vontades, os nossos desejos, né? Tá? Uma moral do altruísmo, né, gente, da valorização do outro, né? O outro é mais importante do que eu mesmo, né? Então, o cristianismo traz isso muito forte, né? Essa moral do rebanho, né? O cristianismo nos ensina a esconder os nossos sentimentos. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão, né, das minhas ambições, eu renuncio a tudo isso, né? Eu estou aqui para servir, não é isso? Muitas vezes o cristianismo prega, né? Eu sou um instrumento, né, de Deus, eu estou aqui a serviço da comunidade, né? Essa ideia, né? Tá? Para o Nietzsche, isso é só um recurso das pessoas que não conseguem se apossar daquilo que realmente querem, das pessoas que não têm força para conquistar as coisas que realmente desejam, que se agarram, então, a uma filosofia, uma doutrina religiosa, né, que faz da covardia, da fraqueza, uma virtude. Né? Então, porque eu não consigo ser forte como eu gostaria, né, então eu me agarro a uma religião que vai valorizar a fraqueza, né? Tá? Então, Nietzsche está dizendo aqui que
é porque a gente é incapaz de realizar determinadas coisas que a gente se torna ressentido e a gente critica quem consegue, né? Então, a religião vem como um mecanismo de negação. A gente condena no outro aquilo que ele tem, que a gente gostaria de ter, mas que a gente não tem, né? Num movimento de depreciação da força do outro, né? Vai dizer o Nietzsche, gente, que a moral é uma invenção dos fracos para controlar os fortes. Tem um erro aqui, gente. A moral é uma invenção dos fracos para controlar os fortes. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? De novo, falar, né, das coisas da escola, que eu acho que são coisas próximas a vocês. Digamos que vocês estão concorrendo lá numa categoria da Mostratec, né? Vocês estão lá concorrendo, né? Vocês certamente desejam ganhar, né? E vai lá e ganha um colega de vocês. Né? Tá? Não existe uma tendência, muitas vezes, ainda que a gente não expresse, que a gente não manifeste, né? Em a gente dizer, mas o fulano, né, desenvolveu o projeto com a ajuda do pai dele, né? O pai que botou grana ali para ele conseguir ganhar, né? Ou, mas a ideia foi do professor lá, que já tinha lá um projeto encaminhado, não foi ideia original dele, por isso que ele ganhou, né? A gente procura, de alguma forma, né, desqualificar a conquista do outro, quando a gente não se vê à altura daquilo ali, daquela conquista, né? Porque eu não consegui ganhar naquela categoria, né? Eu vou desqualificar quem ganhou. O sujeito que ganhou, ganhou por alguma razão lá que o desqualifica, né? Tá? Então, eu não suporto a conquista do outro e aí eu vou lá, né? E desqualifico o outro, né? Eu sofro com a força do outro, porque eu sou fraco, eu não fui forte o suficiente para vencê-lo, para derrotá-lo, e aí eu tenho que desqualificá-lo, eu ataco ele moralmente, né? Por isso a moral é uma invenção dos fracos para controlar os fortes, né? Tá? Outro exemplo que eu poderia dar, né? A mulher que se separa, a mulher que sai de casa, né? Não tem um monte de senhorinha que depois vai lá e vai dizer, olha, né? Sei lá, uma vagabunda, não deveria ter largado o marido, né? Como é que abandona o marido? Como é que sai de casa, né? Aposto que tá aprontando, aposto que tá saindo com outro cara, aposto que tá não sei o quê, que tá se vendendo, né? Então a gente desqualifica a coragem da mulher, por exemplo, que decidiu romper o casamento, que decidiu se separar. Né? Então é errado se separar, a mulher não pode separar, é pecado, né? Mas por quê? Porque muitas vezes as mulheres não conseguem sair daquela condição, né? Isso vale para homens também, né? Eu que não consegui sair do meu casamento, que estou aqui submissa a essa realidade, vou lá e critico a pessoa que conseguiu fazer isso. Desqualifico, ataco moralmente, é pecado, é errado, né? Tá? Então, essa ideia, né, de que eu uso a moral para desqualificar o outro, para atacar o outro, né? Por quê? Porque eu não tenho força, né? Então, a imagem aqui, gente, que me vem à mente dessa moral de rebanho, tá? E aqui eu peço desculpas se alguém é religioso, praticante, né? Aqui não sou eu falando, não é a Daisy, né? Mas eu usando um pouco as ideias do Nietzsche para expressar como é que eu enxergo isso que ele está dizendo. Né? Então, a expressão, a figura máxima dessa moral de rebanho, né? A representação disso seria as pessoas, gente, na igreja rezando o ato penitencial. Né? E batendo no peito e dizendo, olha, por minha culpa, minha tão grande culpa, né? E falta só se chicotear. Porque eu tenho que me sentir culpado, eu tenho que me sentir fraco, eu tenho que me sentir uma ovelhinha de rebanho ali, que renuncia a todas as suas vontades, né? Para se igualar aos demais na sua fraqueza, se nivelar por baixo, né? E anular a sua força, né? Então, essa seria, assim, a imagem das pessoas vivendo essa moral de rebanho, né, segundo o Nietzsche. Bom, contra tudo isso, né, o que o Nietzsche vai defender? Né? Ele vai defender a ideia, gente, de um super-homem, de uma pessoa que diz, olha, não, eu não vou seguir esses valores que estão colocados aí, eu não vou seguir essa moral de rebanho, essa moral cristã, eu crio os meus próprios valores.
Eu digo para mim o que é certo e errado, né? Eu digo para mim o que é o bem e o mal. Eu assumo a responsabilidade por isso, né? Eu tenho peito, né, para encarar minha vida de frente, tá? Então, o super-homem, gente, ele é capaz de afirmar a sua vontade de potência, né? Esse impulso de afirmação da vida, né? Tá? Vou dar um exemplo aqui, né, gente, do que seria criar os seus próprios valores, né? Então, imagine que a gente esteja numa sala de aula, né, e lá pelas tantas eu entrasse numa discussão com algum de vocês, né, sei lá, algum de vocês dissesse, ah, professora, tu tá falando contra a religião aqui, eu sou religiosa, sou religioso e eu não tô gostando disso, e essa pessoa chateada comigo viesse e me desse um tapa na cara, né, tá? Algum de vocês, indignado com as coisas que eu estou dizendo, né, se sentindo criticado na sua crença religiosa, viesse e me desse um tapa na cara, né, tá? O que, né, pensando, né, dentro de uma moral cristã, né, o que eu faria, né? Levei um tapa na cara de um aluno, o que eu faria, né, dentro de uma moral cristã, né? Vamos lembrar dos mandamentos religiosos, né, das coisas que a gente normalmente, assim, é orientado a fazer nesses casos, né, é educado a fazer, né. Bom, né, vou relevar, esse aluno se descontrolou, né, até vou lá fazer um registro no SAI, né, mas, pô, né, não vou eu aqui revidar, né, ou se eu for muito religiosa, né, posso oferecer a outra face, né, tá, então, vai lá, descarrega a tua raiva, né, tá chateado, tudo bem, pode me bofetear à vontade, né, ou, né, eu perdoo, não, tudo bem, né, tá, entendo que tu ficou chateado, tá tudo certo, né, tá? Seriam todas atitudes, assim, de acordo, digamos assim, né, com uma moral cristã, com os valores cristãos, certo? Agora, eu como Nietzscheana, né, gente, eu não sigo valores cristãos, eu crio os meus próprios valores, né? Então, o que eu vou fazer nessa circunstância, gente? Sei lá, eu vou dar uma gargalhada na cara desse aluno que me bofeteou, né? Eu vou sambar na cara desse aluno que me bofeteou, né? Eu vou provocar ainda mais esse aluno que me bofeteou, né? Eu vou fazer o que for, né, gente? Mas eu não vou fazer o trivial, né? Eu vou criar a minha reação diante dessa situação, né? Então, isso é criar os meus valores. Eu não vou fazer o que a sociedade espera que eu faça, né? Tá? Então, vontade de potência, né, seria então esse impulso de afirmação da vida, essa potência, essa força criativa, criadora, né, que me leva a superar as minhas circunstâncias, a me elevar acima delas. Eu sou mais forte do que as coisas que me acontecem, né? Eu digo sim para a minha vida, né? Eu digo sim para a minha vida. Eu viveria 1000 vezes a minha vida, né? Ah, mas tu vai perder um irmão, né? Tu vai perder o emprego, a tua mãe vai morrer, sei lá, muito jovem, né? Tu quer a tua vida mesmo assim, Daisy? Sim. Eu quero a minha vida assim, né? O super-homem vai dizer sim para a vida em qualquer circunstância, vai dizer sim para tudo que acontece, porque ele sabe, gente, que tudo que acontece na vida dele torna ele mais forte. É só um teste para ver se essa vontade de viver persiste, e ela persiste sim, né? Porque a vida, gente, não é só felicidade, não é só aquela coisa polianesca de coisas boas, de coisas positivas, né? O Nietzsche, ele reconhece que a vida é sofrimento, sim, e que há felicidade no próprio sofrimento. Assim como há sofrimento na própria felicidade, as coisas não são separadas, gente. Nietzsche vai dizer, né, que é tudo interligado, as coisas são complexas, né? Então, o super-homem do Nietzsche, ele é capaz de reconhecer que ele viveria a vida dele 1000 vezes se fosse preciso, né? Tá? O super-homem de Nietzsche não utiliza bengalas, né, gente, para enfrentar o sofrimento, né? E aí a ideia, né, de que o álcool, assim como a religião,
o que eles te oferecem é isso, é uma bengala, é uma forma de suportar, né, a dor da vida, né? Mas o Nietzsche vai dizer, bom, a vida é isso aí mesmo, né? A vida é isso aí mesmo, a vida é sofrida, é dolorosa muitas vezes, mas isso não torna ela uma vida indigna de ser vivida, né? Tá? Então, o Nietzsche, gente, é aquele cara que vai encarar a vida de frente, de peito aberto, né? Com paixão, né? Ah, olha só, tu vai perder o emprego, né? É para tu agora te desesperar, né, te desgostar da tua vida, né? O Nietzsche vai olhar para a vida e vai dizer: ah, é isso que era para me derrubar? Vida, me traz um desafio. Isso aqui não vai me derrubar, me traz um desafio maior, vida. Vamos lá. Aqui tem um sujeito forte, vamos lá. Ah, tu vai ficar 2 anos aí isolado, vivendo uma pandemia. Ah, é para eu me abater com isso, vida? É para eu me sentir diminuído por causa disso, vida? Ah, não, não é isso que vai me diminuir. Vida, me traz um desafio maior, vida, porque esse aqui tá dominado, isso aqui tá muito pouco para mim. Eu supero isso aqui, sou mais forte que isso aqui, né? Então, o super-homem do Nietzsche, ele encara os desafios da vida e ele vê neles a possibilidade dele manifestar a sua força, gente. Cada desafio, cada dilema que eu vivo, cada problema que eu enfrento é uma grande oportunidade de que eu manifeste a minha força. E é por isso que o super-homem do Nietzsche é um cara apaixonado pela vida. É um cara que vai dizer sim para a vida, né? Sim para a vida, né? E aí, gente, o que eu gostaria de dizer, né, para fechar essa segunda aula, né, como é que isso me tocou na prática, né, digamos assim, né? Eu perdi um irmão, né, gente, quando eu tinha 18 anos, vítima de câncer, né? E foi uma situação bastante dolorida para mim, foi uma situação que ele viveu 2 anos, assim, a luta contra essa doença e tudo mais, né? E eu realmente fiquei bastante abatida na época, assim, né? Imagina, aos 18 anos, perder meu irmão, quando era para eu estar curtindo a minha juventude, né? E isso foi, né, um golpe, assim, na minha vida, né? Agora, se vocês me perguntassem, né, tanto hoje, que já passaram-se vários anos, como na época, Daisy, tu quer viver tua vida de novo? Olha, tem essa situação aqui, que vai ser dura, vai ser barra pesada para ti, para tua família. Tu topa viver tua vida de novo? Pessoal, 1000 vezes eu diria, vamos de novo. Vamos de novo. Com tudo que eu sofri, com tudo que aconteceu, não só esse fato, outras coisas que depois disso já se sucederam, né, gente? Mas por tudo isso, eu diria, vamos de novo. Vamos de novo, vamos lá. Né? Eu acho que isso é o que o Nietzsche traz, assim, de tão potente, tão apaixonante. Tá? Por isso que eu curto tanto esse filósofo. Tá? É isso, gente, a respeito do Nietzsche. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos aí nos próximos encontros. Teremos mais uma aula sobre Nietzsche, onde eu vou complementar algumas das coisas que eu disse, trazer outros conceitos, né? Enfim, era isso para hoje, pessoal. Tchau, tchau.